Gravando. Bom, nós estamos aqui com o jornalista, historiador Laurentino Gomes, que está lançando o seu novo livro, A Escravidão. Laurentino, a escravidão vem desde quando? Data desde quando? Bem, na história da humanidade, desde que existe ser humano na face da Terra. Onde houve civilização humana, houve escravidão. Aliás, lá no livro do Gênesis, o José é vendido para o Egito pelos seus irmãos, né, os filhos de Jacó. Mas houve escravidão na Índia, na China, na Babilônia, no Antigo Egito, na Grécia, em Roma, nos territórios islâmicos, na América, na África, antes da chegada dos portugueses. Sempre houve escravidão. Agora, tem uma diferença muito grande da escravidão nas Américas, né? Aqui, a escravidão atinge uma escala industrial. Logo que os portugueses chegaram, eles tentaram de todas as formas escravizar os índios. Não deu certo, entre aspas, porque os índios começaram a morrer aos milhares em razão das doenças que chegavam junto com os colonizadores europeus. Então o Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos. A cada 100 anos, 1 milhão de 1 milhão de indígenas a cada 100 anos até a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, em 1808. Estima-se que houvesse entre 3,5 milhões e 5 milhões de indígenas na época da chegada de Cabral. Quando Dom João chegou ao Rio de Janeiro, já estavam reduzidos a 800 mil. E aí a solução foi buscar mão de obra cativa africana, porque já havia um mercado de fornecimento de cativos na África. A escravidão é ancestral na África, haviam mercados, feiras, preços bem definidos, mercadorias, compradores, fornecedores. Então aí chegam ao Brasil 5 milhões de escravos africanos, 40% do total que veio para o Novo Mundo. Esse seu livro aqui, A Escravidão, esse volume número 1, naturalmente se pressupõe que vai ter mais dois. Mais dois, né? É a escravidão a partir de que momento está nesse livro aqui? Sim, eu começo esse livro com um episódio que eu considerei muito simbólico, que é um leilão que aconteceu no dia 8 de agosto de 1444, na vila de Lagos, no Algarve, sul de Portugal, na frente do príncipe Dom Henrique, o navegador, que, como eu mostro no livro, aparentemente navegou muito pouco, se é que navegou, mas foi um grande traficante de escravos. O Dom Henrique foi o homem que organizou o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Então, antes da chegada ao Brasil, a escravidão africana começa a se impor, primeiro para Portugal, para a Espanha, depois para os territórios espanhóis e em seguida para o Brasil. Então aí o Brasil se torna o maior território escravista da América, recebeu 40% do total que veio para o continente americano. Escravos tem a ver com a cor da pele? Sim, essa é uma outra novidade, porque escravidão nem sempre foi sinônimo da cor da pele. Aliás, a palavra escravo, slave em inglês ou eslavos em latim, vem de eslavo, povo branco de olhos azuis que era escravizado aos milhões no leste europeu desde a época dos romanos. Daí vem a palavra escravo. Agora, com a escravidão africana, nasce também o que eu poderia chamar de uma ideologia racista que procura associar escravidão à cor da pele e que tenta vender a ideia de que o africano era bárbaro, selvagem, incivilizado, praticante de religiões demoníacas e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com o africano era ser escravizado, colocado num navio negreiro, para vir se incorporar à supostamente desenvolvida, vanguardista, civilizada sociedade europeia que se instalava no Brasil com a chegada dos portugueses. E é interessante que essa ideologia de que a escravidão era a salvação dos africanos, ela era discutida de forma muito intensa até as vésperas da Lei Áurea no século XIX. O que é uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, a ideia de que os africanos não tinham futuro algum, que era uma sociedade selvagem, bárbara, e que, portanto, a escravidão era benéfica para os africanos. E eu queria lhe perguntar o seguinte, não seria mais prático escravizar o índio, a dizimar o índio, ficar com essa carga de culpa e trazer o africano para ser escravo? Sim, não era mais, não foi muito seria, mais caro, não? Não seria, mas porque os índios não resistiram às doenças que chegaram junto com os europeus. Junto com os europeus chegou o sarampo, chegou a varíola,
a gripe, uma série de doenças contra as quais os indígenas não tinham imunidade. Então houve guerra, claro, houve um extermínio, os índios foram expulsos das suas terras, mas a principal razão do fracasso da escravidão indígena foi o que o historiador Luiz Felipe de Alencastro chama de um choque epidemiológico entre continentes que até então viviam isolados, separados. Certo. Quem for ler esse seu livro aqui, o que é que ele vai encontrar a mais além do que já está na história? Bem, eu acho que vai encontrar um olhar atualizado, números, por exemplo, eu ponho aqui 12 páginas de números mostrando de onde vieram, para onde foram, de onde eram os escravos de Pernambuco, do Maranhão, do Rio de Janeiro, da Bahia. Eu mostro. Paraíba está aqui? A Paraíba está aqui também. De que forma a Paraíba aparece? A Paraíba estava no contexto da cultura da cana-de-açúcar, ou seja, a escravidão vem para o Novo Mundo acompanhando a cultura da cana-de-açúcar, que começa lá no sul da Índia, no Ceilão, atual Sri Lanka, vem subindo, passa pela Palestina, passa pelo sul da Europa, aí depois nas Ilhas Atlânticas, Canárias, Cabo Verde, o São Tomé e Príncipe, que são laboratórios do modelo Casa Grande e Senzala, que os portugueses aplicariam e desenvolveriam no Brasil. Então, a escravidão no começo era sinônimo de cana-de-açúcar. E a Paraíba está nesse contexto, da cultura da cana-de-açúcar nos primeiros 2 séculos do Brasil colônia. Você dividiu essa trilogia de que forma? Esse primeiro volume, tais assuntos, o segundo, tais... Como é que está dividido? O primeiro volume, ele vai até a morte... Isso, ele vai até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi dos Palmares, fazendo um parênteses, é aquilo que se diz... O Zumbi dos Palmares, ele está mais dentro da cabeça das pessoas do que na documentação histórica, porque tem pouquíssima informação a respeito dele. Aliás, não se sabe exatamente se houve um personagem chamado Zumbi dos Palmares. Aparentemente era um chefe militar. Teriam existido vários zumbis em Palmares, o último deles morreu no dia 20 de novembro de 1695. E aí uma construção mitológica a respeito dele. Ele é um herói negro. Não está documentado. Não, tem pouquíssima informação a respeito do zumbi. Tem referências, e é interessante que as informações que nós temos de Palmares são das expedições militares mandadas contra o quilombo. Não existe história contada a partir dos quilombolas. Ou seja, é uma história branca, que conta uma história negra. E aí o interessante é que hoje o personagem ele é muito polêmico ainda, né? Tem gente que fala que ele não era abolicionista, coisa que de fato ele não era, porque o abolicionismo é um conceito muito posterior, portanto seria um anacronismo se chamar o zumbi de abolicionista. Há informações que existiam escravos em Palmares, ou seja, quem aderisse ao quilombo de forma voluntária era livre, mas eles capturavam também escravos ao redor. Eles faziam também. Outros escravos. Exatamente. Quem não quisesse aderir seria escravo, era isso? Eles capturavam escravos nas fazendas vizinhas. E aí então eu diria que o zumbi ele é um personagem ainda em construção, porque ele é um herói da causa negra que se contrapõe a um outro personagem que é a princesa Isabel da Lei Áurea. Então eu termino o livro falando que tem uma guerra pelo calendário cívico brasileiro hoje. Esse é o fim desse primeiro volume. É isso. O segundo volume já começou, já está planejado? Já está planejado, só não está escrito. É sobre o século XVIII, que é o auge do tráfico negreiro. Entram 2 milhões de cativos num período de apenas 100 anos, depois da descoberta de ouro e diamante em Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso. E o terceiro é o movimento abolicionista, a Lei Áurea e o legado da escravidão hoje. O terceiro volume. Terceiro. Agora eu queria saber o seguinte, um pouco da sua trajetória profissional. Você é mais jornalista historiador, mais historiador do que jornalista? Você é de onde? Um pouco pra gente. Bem, eu sou paranaense de Maringá. Maringá. Filho de um pai mineiro e de mãe descendente de italianos que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra escrava na colheita do café no final do século XIX. Eu sou jornalista há 42 anos. Às vezes as pessoas falam, você mudou de profissão, virou historiador, virou escritor. Não, eu continuo jornalista, eu só mudei de formato. Antes eu fazia jornal, fazia revista, agora eu faço livro e reportagem. Mas eu sou um jornalista escrevendo sobre história. Para a gente encerrar, a princesa Isabel vai aparecer de que forma nos seus livros? Eu acho que ela vai aparecer como uma mulher submetida a uma pressão terrível no final do século XIX, havia muita resistência à ideia de uma mulher no trono, um terceiro reinado.
Ela tinha ideias legitimamente, convictamente abolicionistas, mas o fato é que a princesa Isabel, ao fazer a Lei Áurea, puxou o tapete do Império, porque aquele pacto que existia entre a aristocracia rural escravista e o trono, e que permitiu que o Brasil fosse uma monarquia por 67 anos, esse edifício desabou com a Lei Áurea, e a consequência foi a República no ano seguinte. Então eu diria que a princesa Isabel talvez fosse a principal patrona da República Brasileira, porque foi a decisão dela que abriu o caminho para a mudança de regime. Para encerrar de verdade, Joaquim Nabuco aparece como no seu livro? Ele vai aparecer ainda, né? Ele aparece realmente como um homem muito importante, um grande historiador, um dos pais da historiografia brasileira. A campanha abolicionista que ele ajudou a liderar é absolutamente fundamental. Hoje existe um certo esforço de desqualificar o Joaquim Nabuco, como se ele fosse um branco, um dandy, um homem muito vaidoso, mas a gente não pode fazer isso. Se você observar o que o Joaquim Nabuco fez, a coragem, o resultado da atuação dele no parlamento, é claro que não é só ele, né? Tinha abolicionistas negros também, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, mas o Luiz Gama é um personagem que merece todo o nosso respeito, né? Desculpe, o Joaquim Nabuco. Muito obrigado. Agora eu queria só que você autografasse aqui o meu livro. Eloís, traga aqui uma caneta. Com o maior prazer. Eu tenho aqui, ó. Ele atrasou a sua unidade Não, inteira. mas rapaz... Agora Eu ando armado aqui, ó. Pois é, né? Como é que é seu nome mesmo? Wellington Farias. Você é o Wellington Farias? Sou eu, Wellington Muito Farias. prazer. Eu acabei de chegar, agora que eu estou conhecendo as pessoas. Pois é. Bem grandão.